Agora em Senhor do Bonfim, são 6 horas e 6 minutos. Estamos recebendo Alex Barbosa. Bom dia, Alex. Bom dia, Kleber, Nonato, Edson, ouvintes da Caraíba. Feliz aqui em participar mais uma vez do programa, numa data tão especial, né? Aniversário da Caraíba. Faz parte da história de Senhor do Bonfim. Alex, nos fala aí como é que está ainda, se encontra a luta de vocês pela liberação, pela legalização das espadas. Kleber, foi um ano bem especial para a SESB. A gente conseguiu diversas conquistas, né? Tivemos em Minas Gerais, em abril, conquistamos o título de utilidade pública municipal, o título de utilidade pública estadual e mais recentemente, né, fechamos um contrato com a consultoria com o Senai de Minas Gerais, que é o maior órgão especializado em pirotecnia da América Latina, que estará aqui no final do mês em Senhor do Bonfim, avaliando como é feito esse arranjo produtivo, como é feita a produção de espadas em Senhor do Bonfim e avaliando 2 terrenos para uma possível instalação de uma fábrica, né, que é o principal passo para a regulamentação da fabricação de espadas e a partir daí a liberação da prática novamente. Na Bahia existe algum lugar que a fabricação seja legalizada ou você, Bonfim, será pioneira? Não existe em lugar nenhum do Brasil. A fabricação de espadas ela é artesanal, né? Então Bonfim será pioneira, né? A gente vê o movimento de outras cidades e também é importante isso acontecer, mas Bonfim parte aí como a gente está bem avançado nesse sentido e Bonfim parte para ser a pioneira, realmente a primeira cidade do Brasil a legalizar a fabricação de espadas. Como geralmente o consumo da espada acontece no período junino, eu pergunto, uma fábrica como essa, ela tem como se sustentar? Ela tem demanda para se manter durante o ano? Kleber, tem. Isso a gente também tem avaliado, tem feito estudos para isso. Vão se criar alternativas. A gente tem possibilidade de trazer outros tipos de fogos para ser fabricado dentro da fábrica, né? A estrutura ela é montada não apenas para fabricar espadas, mas outros tipos de fogos. E outra coisa que a gente está negociando por isso foi importante nossa ida para Minas Gerais, é a representação e distribuição de alguns fogos aqui na Bahia e no Nordeste. Porque para dar essa viabilidade econômica, essa sustentabilidade. E outra coisa importante, Kleber, que a gente precisa destacar, é que na Bahia não há fábrica de fogos de artifício regulamentadas, né? Desde aquele acidente terrível que tivemos em 98, quando 60 pessoas faleceram em Santo Antônio de Jesus, né, não se conseguiu regulamentar a fabricação de fogos na Bahia. Inclusive o Brasil foi sentenciado por uma instituição da América Latina de direitos humanos por conta daquele acidente. Então Bonfim também parte até para cumprir uma parte dessa sentença que foi feita. E quem seria o empreendedor dessa fábrica de fogos e artifícios em Senhor do Bonfim? Já uma pessoa interessada para empreender esse projeto? A gente tem conversado com algumas pessoas, há empreendedores, há investidores interessados, né? A princípio, a gente já iniciou até a formalização da pessoa jurídica, são com fabricantes locais e vamos abrir sim para possíveis investidores aqui que já há interessados, né? Muitos empresários que são espadeiros estão com interesse em investir nesse empreendimento. Alex, em relação à matéria-prima, como é a acessibilidade dessa matéria? A região tem? De onde virá a matéria-prima para esses fogos? A espada basicamente é a pólvora, né? Que ela é composta por produtos químicos que são vendidos em casas especializadas. O bambu, que é a taboca, né, pode ser substituído por um produto, provavelmente ou papelão, um tubo de papelão ou um tubo de PVC. E aí esses testes vão ser realizados em laboratório, aí é o papel importante do Senai, né, que se tem. Então a matéria-prima ela é possível, né, uma parte dela já é industrializada, né, e a gente vai trazer esses produtos para cá. Me diga uma coisa, qual é a projeção que vocês têm para que a Guerra das Espadas volte a acontecer em Bonfim?
Kleber, depende muito do esforço hoje de todos que estão envolvidos, né? O Ministério Público tem trabalhado, tenho conversado semanalmente com o Dr. Felipe Pazola, vou mandar um abraço aqui para ele. Falamos na semana passada, ele tem feito um trabalho mais administrativo para tentar também a descriminalização da guerra. E a SESB tem feito esse trabalho, né, na parte também administrativa, mas de buscar a regulamentação. É um esforço conjunto. Acredito que possamos ter boas notícias. Tem possibilidade de acontecer ano que vem? Tem. Desde que haja um esforço coletivo, desde que haja a colaboração da própria sociedade bonfinense, do poder público, né? Essa consultoria que a gente vem já é para avaliar. Uma vez a gente, o projeto da fábrica, a ideia da fábrica de instalação, esse terreno... Onde seria o local? Ele tem 2 terrenos, hoje no próximo ali ao Carrapichel e próximo a Igara. Eles são terrenos específicos, que tem que ser distante de localidade, de rede elétrica, uma série de exigências que o Exército faz. Então, uma vez aprovado isso, a gente parte para o projeto mesmo da fábrica, e aí cálculo de investimentos. Acredito que a gente possa até junho do ano que vem ter esse projeto iniciado. Alex, me diga uma coisa, em relação, depois de tudo isso legalizado, essa guerra, que não é mais guerra, né? É show de espadas, ela aconteceria em via pública ou se pensa de criar uma cidade cenográfica para que ela seja realmente tipo um show, tipo um espetáculo, onde as pessoas possam assistir? Que isso foi um assunto que já foi comentado no passado, que o ideal seria uma cidade cenográfica com arquibancada para as pessoas irem assistir o espetáculo das espadas. Eu pergunto, legalizando tudo isso aí, ela vai para as ruas novamente ou vocês pensam nesse projeto? Não, a proposta é essa, né? De ter um local específico, e todas as conversas que temos com Polícia Militar, com o Ministério Público, Polícia Civil, todos os envolvidos, até com o próprio poder público, a proposta é de criar um espaço. Acho que não cabe mais uma guerra de espada como era antigamente, né? A cidade em si se modificou, então a ideia é essa, né? Embora assim haja manifestações, Kleber, como a Alvorada, que é pelas ruas, então seriam criados critérios para se soltar, teria uma espada específica com rojão não tão forte, teria pessoas credenciadas para soltar esse tipo de espada, né? Não permitindo que solte, que jogue a espada, né? Porque a gente sabe dos riscos, e aí é evidente, a gente tem que estar claro com isso, né? Por exemplo, em Alvorada, muita gente ali que está com roupa sem proteção nenhuma, está de saia, muita gente está de bermuda, e uma espada pode causar algum acidente. Então a gente tem se conscientizado nisso, e a proposta é que tenha realmente um local específico, né? Muita gente chama espadódromo, pode ser uma cidade cenográfica, relembrando até a Bonfim do passado, mas a proposta é essa. O Alex, hoje a associação ela contém quantos associados? A gente lançou até, Kleber, nesse último final de semana, uma campanha de recadastramento. A gente está atualizando esses cadastros aí. Em 2 dias a gente conseguiu mais de 70, né, recadastramentos de pessoas associadas, né? Acredito aqui que a gente vai fechar esse ano com 100, 150 associados. É um número para o universo de Senhor do Bonfim, é um número pequeno, porque a quantidade de pessoas que participam da guerra, mas que aos poucos a gente vai conseguindo conscientizar e da importância da participação dessas pessoas na associação, né? Lembrando, tudo que a gente está conseguindo, Kleber, Nonato, de avanço, se deve muito à associação, ao trabalho que foi feito lá no início, com Darlan, com Iedza, com Pezão, com George, que foram atrás, né, de buscar esse processo de regulamentação, né? Foi no Exército, conversou com a polícia, começou a conversar com o Ministério Público, e hoje a gente está colhendo fruto desse trabalho, dessa instituição que é a Associação dos Espadeiros. Esse pessoal contribui mensalmente? Como é que é? Contribui. A gente porque de qualquer forma essa luta de vocês aí pela legalização tem custo, né?
deslocamentos, foram para Minas Gerais, transporte, hospedagem, alimentação. Então, alguém tem que bancar. Exatamente. Então, isso é bancado pelos associados. Exatamente. Associados, colaboradores. Essa viagem mesmo para Minas, a gente contou com alguns empresários de Senhor do Bonfim que acreditam nesse processo e ajudaram bastante. Essa consultoria que a gente está contratando custa, né? A gente tem investimento, está vindo um técnico de Minas Gerais para aqui, então é deslocamento, hospedagem, alimentação. Então é um contrato, a gente não tem aquela coisa lá de vamos fazer por amor à cultura, não. A gente está profissionalizando, está contratando. A gente foi para Minas porque lá é o polo da pirotecnia no Brasil. Você tem uma ideia, Kleber? É uma cidade de 27 mil habitantes que é responsável por 98% dos fogos produzidos no Brasil. O PIB per capita de Santo Antônio do Monte é 2 vezes maior do que o de Bonfim. Então é uma cidade que realmente gera 1.500 empregos diretos com fabricação de fogos. Então é quem entende realmente. A gente está cercado hoje de grandes profissionais e ter o Senai aqui no final desse mês é algo que vai nos ajudar bastante e nos orientar muito nesse processo. Ô Alex, e instalando essas fábricas aqui em nosso município, e a questão da mão de obra? Mão de obra local, né? E aí a gente tem uma parceria que já foi sinalizada até com o professor Helder Amorim do NTE de buscar cursos profissionalizantes para as pessoas, para a comunidade, né? Para quem deseja, né, ingressar nesse mercado. Porque a gente sabe também que é uma atividade de risco, né, que precisa ter conhecimento, que precisa ter capacitação. Está falando de produção de fogos, é trabalhar com pólvora, então precisa dessa capacitação. Mas o objetivo, a proposta é usar a mão de obra local. Então, ele vai precisar de químicos, de técnicos de segurança de trabalho, né, da mão de obra em si, dos operários em si que vão manusear aqueles produtos, mas a proposta aqui é de todos. Inclusive a gente tem até já começamos a conversar com um químico responsável que é filho do Senhor do Bonfim, mora em Salvador, mas deseja contribuir nesse processo. A expectativa é de gerar quantos empregos? Direto, e aí considerando a fabricação e um ponto de venda, entre 25 a 30 empregos diretos. Aí se a gente for colocar indiretos, aí você vem, porque você tem a cadeia, por exemplo, dos EPIs, venda dos produtos que vão ser necessários. Né? Tem uma cadeia de transporte, de logística desses produtos. A gente fala entre 50 e 60, considerando também a gastronomia, toda a venda do turismo que se envolve. Mas é algo que vai impactar realmente na economia, que é uma atividade que hoje não é legalizada, né? E que passaria a influenciar diretamente no desempenho econômico do município. Incidiria no custo final do artefato? Por exemplo, a espada chegaria mais cara para o consumidor, tendo em vista todo esse investimento? A princípio não. A ideia até é que se torne mais barato. Porque hoje, Kleber, a gente vive um momento, como a proibição, há uma supervalorização. Né? Se a gente, e aí no mercado paralelo, você tem em 2024 uma dúzia de espadas custando a R$400 no mercado paralelo, que isso é proibido. Este ano teve comercialização de 600. Só que a gente sabe que o custo de produção é muito menor. E quando você consegue produzir em larga escala, o custo de aquisição desse material, da matéria-prima, vai diminuir. Então, consequentemente, aí nós acreditamos que hoje o preço praticável vai ser menor do que é hoje. Mas aí realmente só quando fizermos, né, termos a fábrica em si e sabemos tudo que será preciso para fabricar. Como é que está o apoio público nesta luta de vocês? Muita gente participando. A gente teve um exemplo, foi o título de utilidade pública, né, a autoria do vereador Ari Urbano, foi aprovado por unanimidade, todos os vereadores. Nós vamos fazer um evento agora no início de outubro na Câmara de Vereadores, e aí o presidente, mais uma vez o vereador Ari Urbano colocou à disposição. Conversei já com o prefeito e com o vice-prefeito, né, com o Écio Júnior e Eliseu Rios, também se colocaram à disposição. Né, o próprio deputado Bobô é outro que tem apoiado, foi autor do título de utilidade pública na Assembleia e tem articulado também movimentos junto com os outros deputados da região, com o deputado Júnior Nascimento, com o deputado Roberto Carlos, de ações que busquem, né, de uma forma política,
busquem também acabar com essa criminalização da prática, né, do artefato. Que o principal ponto que a gente está defendendo aqui, e a regulamentação resolve isso, é acabar com a criminalização. Todo mundo sabe que é um absurdo alguém ser preso por estar portando uma espada. Mas hoje, pela interpretação jurídica que se tem, isso acontece. Uma vez regulamentado, isso deixa de acontecer, porque realmente ali o artefato sendo fabricado da maneira legal, o exército certificando, está falando de um artefato pirotécnico, de um fogo de artifício. E portar fogo de artifício ainda não é crime no Brasil. Nos fale sobre o encontro que vocês vão sediar sobre Guerra das Espadas. Kleber, esse foi um projeto, né, contemplado pelo Programa Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, do Governo Federal, que é realizado através da Secretaria Municipal de Cultura. Nós apresentamos um projeto de fazer um encontro de saberes sobre a Guerra de Espadas. Então é falar sobre a Guerra de Espadas no aspecto cultural, no aspecto econômico, no aspecto da regulamentação. Então nós tivemos essa proposta aprovada. Nós vamos realizar a princípio aqui no dia 1º de outubro, na Câmara de Vereadores, né, trazendo profissionais, por exemplo, de Sergipe, de Estância, para contar como é essa experiência em Sergipe, que é um estado que não é criminalizada a prática. Vamos trazer o Rodrigo Magela, que é o técnico do Senai, para dar uma noção de como será esse processo de regulamentação, né? Como se dá esse processo, como se dá a construção da fábrica, e também trazer aspectos culturais sobre isso. É uma manifestação que faz parte da história do Senhor do Bonfim, já é centenária. Então a ideia da gente é abordar a Guerra de Espada em todos esses aspectos, reunindo espadeiros e profissionais, né, consolidando mais uma ação da SESB dentro desse processo de regulamentação. Tem algo mais a falar sobre o assunto, Alex? Não, Kleber, eu gostaria mais uma vez aqui agradecer a parceria, né, e sempre a disponibilidade de vocês, o apoio, né, você, Nonato, a Caraíba, sempre está nos ajudando a divulgar, e parabenizar e convocar primeiro a todos os espadeiros que se associem, né, recadastrem-se, e quem não é ainda associado faça parte da SESB, e parabenizar aqui a Caraíba por mais um ano, são 45 anos. Lembro muito, Kleber, das transmissões do São João, você fez parte de muitas delas, e quando sempre se falou da Guerra de Espada, né? O dia 23 era um dia especial. Espero que em breve volte a fazer parte das transmissões da Caraíba, não falando desses aspectos, né, jurídicos de proibição, mas sim falando de como era bonita aquela festa e como ela é, né, essa festa tão cheia de brilho e de cultura. Eu quero aproveitar e lhe parabenizar pelo excelente serviço que você presta à nossa cidade através do Bonfim, a minha cidade. Você é um museólogo, é o cara que traz vivo a nossa história. E eu lamento, me entristeço muito quando eu vejo tantas riquezas sem serem eternizadas no museu. A gente vê lugares pequenos, cidades às vezes tão pequenininhas, tão pacatas, e você vai lá, está o museu. A gente viaja muito, né, Nota? A gente chega até um museu, você vai ali em Canudos, tem um museu, um lugar daquele tamanho. E Bonfim é uma cidade com tanta história, com tantos vultos históricos, e nós não temos um museu. Então o Bonfim, minha cidade, é o que nos consola, o que mantém viva a nossa história. Então o universo de riquezas é muito grande, e graças à sua ideia, o Bonfim, nossa cidade, não deixa esquecer a nossa história. Mas eu sonho que algum dia um político nessa cidade, né, tenha a visão de construir em Bonfim um museu, para que todas essas histórias
contadas por Alex Barbosa, toda essa história contada por professora Angélica, o memorial do Colégio Casinha Feliz, que está lá no estadual, pouco visitado. Bonfim possa ter um museu para visitação. As histórias das Militão, história de Pedro Amolim, história de Bobô. Quem tem 30 anos não sabe quem foi Bobô. Foi o deputado, mas ninguém sabe a importância que Bobô teve para o esporte. Pedro Amorim Duarte, Calafate, Popó, Sinha Cantadeira, Quelebreu, Nego Dendê, né? E tantos, Fernando Dantas, Aragão, Popó, Calafate, né? Tanta gente, pessoas importantes que fizeram a nossa história, que estão esquecidas, mas Alex Barbosa não deixa esquecer. Então, Alex, eu sou um sonhador. Espero que algum dia, se eu tivesse condições, eu mesmo construía. Eu construí um museu em Bonfim, patrocinado por minha pessoa, mas eu não tenho recurso. Eu sonho que algum dia alguém empreenda isso aí, para nós termos a nossa história eternizada. Quero aproveitar e dizer parabéns pelo grande serviço que você presta à nossa cultura. Obrigado, Kleber. É bom ouvir isso, né? E você citou bem, é uma cidade tão cheia de história. Todos esses personagens aí que a maioria das pessoas não conhecem, né? Eu volto a citar Caraíba, que faz parte da história de Bonfim, mas boa parte do que eu ouvi, eu tinha 10 anos quando o Bahia foi campeão brasileiro, foi pela Caraíba, né? Foi pelo rádio. E eu lembro bem, eu passei a gostar de futebol muito ouvindo suas transmissões no antigo José Amilcar, né? E hoje, quantos craques a gente teve, Cléo, Heli, Neguinho, e hoje quem joga futebol não conhece essa história. E quando você cita essa coisa do museu, da importância do museu, a gente tem o lado das Irmãs Militão, que está até interditado, né, por conta da reforma do estadual, então está fechado. Mas eu tenho feito um trabalho, até eu quero lhe convidar para ir visitar Santa Rosa de Lima. Lá tem o Museu do Vaqueiro, um museu feito por Danilo Rodrigues, menino de Santa Rosa de Lima, neto de um vaqueiro, que pegou essa paixão pela arte e está construindo um museu lá no antigo mercado municipal. E eu tenho feito trabalho com ele de reconstruir algumas fotos. E fotos lá, Kleber, eu disse, pô, o povo da Santa Rosa valoriza a sua história, coisa que o Bonfinense não faz. E aí ontem eu tive a oportunidade de pegar uma foto de um vaqueiro que foi a primeira pessoa que viu um lampião no Fogos da Abóbora. Foi em 1929. E ele me contou aquela história. Então, Mauro Coelho, que é outro grande personagem, sempre diz uma coisa: Alex, por trás de cada foto tem uma história. E a gente minha cidade nasce para isso, para contar as histórias, né, através das fotos. Mas a gente está perdendo essa história, Kleber. E acho que é importante ter essa conscientização e fico grato realmente por esse reconhecimento e por você ajudar tanto a preservar essa história e também a fazer essa história, que você também faz parte dessa história de Senhor do Bonfim. Mas não chega nem em 5% do que você faz. 8h30 em Bonfim. Obrigado, Alex Barbosa. Obrigado, Kleber, Nonato, Edson. Parabéns, Caraíba. E vamos continuar aqui juntos. Daqui a pouquinho, Raimundo Nonato e Casos de Polícia. Você está bem informado. Você está ouvindo Canal Aberto. Há muitos anos, um sonho nasceu no coração do Piemonte.